Sou Clique Noite em mais uma edição do Conexão Assisa. Hoje a gente acompanha uma palestra sobre inclusão e integração da pessoa com necessidades especiais. Ao meu lado está o Roberto Bolognini, palestrante nesse evento muito importante hoje aqui na Assisa, e o presidente da entidade, o Dr. Sidney Munerati, que também participou e prestigiou esse evento. Bom dia, Roberto, também o Dr. Sidney. Vamos falar principalmente sobre esse assunto que é importantíssimo, que é a integração das pessoas com necessidades especiais. Eu quero que você fale da inclusão, fale um pouco sobre esse assunto para nós, Roberto. Mais que a integração, que é o cumprimento da legislação, que é vasta no Brasil, de proteção à pessoa deficiente, a questão passa pela inclusão, pela informação necessária, fundamental, dos direitos básicos das pessoas deficientes, que depende, naturalmente, mais do que a imposição da norma, mas de uma cultura pró-deficiente nesse país. Então a iniciativa aqui da Associação Comercial e Industrial de Santo André é excelente, porque é com palestras que nós vamos informar basicamente os direitos das pessoas deficientes, que não dizem respeito só a elas, dizem respeito a toda a sociedade. O professor Roberto é cego. Sim. E ele nos mostrou hoje como efetivamente você não tem razão nenhuma para promover qualquer tipo de preconceito ou para você promover qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de obstáculo em relação ao trabalho de uma pessoa deficiente. Mestre em Direito, professor universitário, a sua deficiência visual aconteceu com quantos anos? 10 anos de idade, eu tenho 46 anos, sou portador de cegueira há 36 anos, né? E dessa forma passei toda uma dificuldade, né, que existe ainda para o deficiente, embora tenha melhorado, né? E é importante frisar mais uma vez a iniciativa da associação, né? O presidente é um gentleman, né, que está aqui ao meu lado, uma pessoa muito atenciosa. Por quê? Porque, repito, é apenas informando que a questão do deficiente vai mudar nesse país. Informação básica da legislação e da possibilidade, do potencial que pode ter uma pessoa deficiente, né? A gente está aqui hoje numa sede da entidade que é a Associação Comercial e Industrial, formada basicamente por empresários e grandes empresários, formadores de opinião, não só de uma cidade, mas de toda uma região, senão de todo um estado. Temos aqui grandes representantes de várias empresas. De que forma que esses empresários devem mudar a sua postura, Roberto? Existem dificuldades, elas não são poucas. Vou até pedir para que você cite algumas dessas dificuldades que você sentiu no decorrer desses 36 anos. Mas de que forma que esses empresários eles podem e devem mudar as suas atitudes? Muito bem, a questão do deficiente passa pela qualificação, né? Naturalmente, antes de 88, não existia a legislação de proteção ao deficiente como existe hoje, promulgada após a Constituição, a vigente Constituição. Então a questão do deficiente passa pela qualificação. A grande dificuldade, por exemplo, para a empregabilidade de uma pessoa deficiente é a falta de qualificação. O que deve fazer o empresariado, né, juntamente com o Estado? Buscar alternativas para a qualificação dessas pessoas deficientes, porque empregar uma pessoa deficiente, ao contrário do que se pensa, que possa ser custoso, ao contrário, ela gera uma possibilidade de potencialidade na mão de obra dentro da empresa, ela motiva o trabalho em conjunto, ela motiva a união entre os funcionários, sem dizer do marketing, né? Uma pessoa deficiente empregada numa empresa, né, faz com que a empresa cumpra a sua responsabilidade social e em termos de mercado isso é importantíssimo. Então, o conselho que eu dou aos grandes empresários é a abertura de suas portas, é olhar o deficiente diferente. Você não vai empregar um deficiente como um ato de benevolência. Você vai empregar um deficiente mais que o cumprimento da lei. Você vai empregar um deficiente porque ele tem potencial e, obviamente, empregado, ele vai ser também consumidor, né? E vai ajudar a própria economia do país. Até porque, repito, são 24 milhões e meio, se é que eu já não falei, de pessoas deficientes no Brasil. O Dr. Sidney hoje Assisa faz uma prestação de serviço de utilidade pública, porque, como disse o Roberto, é o trabalho da consciência mesmo. É o trabalho de consciência hoje, consciência amanhã, que vai mudar a atitude dos empresários e, mais importante, da própria política governamental. Exato. Você vê a nossa preocupação em informar o máximo possível não só os nossos associados, mas como o contexto da indústria, do comércio, da prestação de serviço em geral. E o professor Roberto está complementando outras palestras. Nós já tivemos aqui o superintendente regional do Ministério do Trabalho, tivemos aqui também outros especialistas em relação a esse aspecto, para mostrar a importância do tema e a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de nós termos esse, se é que nós podemos dizer, problema resolvido sem dúvida nenhuma.